Pupilas em Brasas, desde 2011, nunca me dou bem. Em uma fazenda no interior da Argentina, há uma família empobrecida que tenta salvar a vida de um filho que está possuído. O filme acompanha dois irmãos que se deparam com a possessão da família vizinha. Em vão, os irmãos não conseguem se livrar do problema, que vai crescendo cada vez mais, deixando de ser uma possessão e se tornando um evento escatológico. Meu nome é Léo Agrelos e nesse programa, eu, Nito Xavier e Felipe Rocha, vamos comentar esse filme do cinema argentino que não nos cansa de surpreender. Uou. Vamos lá, senhores! Estamos aqui agora no Pupilas em Brasas para poder comentar aí mais um filme argentino que a gente traz aqui para vocês. E não tem o Darim? E não tem o Darim, né? É verdade. Consta que é o primeiro filme argentino em toda a história da Argentina sem ter o Darim. É bem por aí. Acho que tá bem claro pela sinopse que eu falei no início que se trata aí de um filme de terror, mas não só de terror, né? É meio gore, né? Tem umas cenas ali um pouquinho nojento. Ele é bem pesado a questão das cenas. É um terror pesado, exatamente. É nojentão, né? E sanguinolento. E forte, né? Aquela cena do cachorro, a cena do carro, na árvore lá e tal. É bem forte. Tem várias cenas que impactam, né? Ainda mais quem não tá acostumado. Sim. Filme de terror. E ele é 18, né? Não é 16 anos. Não, é 18. Ele é 18 sem cena de sexo. Exatamente. E a gente tá falando aí pra um público que umas 2 pessoas no Brasil que seguem a classificação etária. Então vocês dois aí, fiquem espertos. A Marina e o Ronaldo ali. Cuidado com esse filme, né? Acho que assim, o filme de terror argentino, ele tem umas diferenças aí, assim, que a gente vai colocando ao longo do programa em relação aos filmes de terror americano, né? Mas como a gente tá falando aí dos jump scare, né? Eu gostaria de comentar sobre os jump scare que o filme dá, que é uma prática comum dos filmes de terror americano também. O jump scare desse filme, eu acho ele muito bem construído. Vocês falaram aí da relação aí da cena do cachorro, cara. Tem uma hora que você fala assim, beleza, começa a cena, você fala assim, vai acontecer alguma coisa com esse cachorro. Tá dando atenção demais pra esse cachorro nessa cena. Daqui a pouco você esquece o cachorro, cara. A gente vai falar mesmo disso? Vocês estão convictos que a gente vai falar disso? Vou estragar o momento das pessoas, cara. Aqui a gente tá compartilhando sentimentos, cara. Então é importante, você que está ouvindo e ainda não assistiu o Mal que Nos Habita, pare nesse instante. Eu não sei quem tá editando e eu tô de visita, né? Então eu não vou falar pro editor, agora você vê a minutagem e coloca... Não. Jamais faça isso, cara. Mas assim, vai ter spoiler a partir de agora, e se você não viu e não liga pra spoiler. Tem muita gente que não se incomoda com spoiler, né? Eu nunca consegui entender isso. Até a Marvel começar a todo mês ter uma coisa nova de Marvel, que daí eu entendi essas pessoas que não ligam pra spoiler, porque tipo, cara, não me importa se vai aparecer 3 Homem-Aranha mais, tá ligado? No mesmo filme. Eu já não me importo. Eu sou, tipo, averso total a qualquer tipo de spoiler, assim. Eu não vejo nada, nem quando fala assim, crítica sem spoiler, de um filme que eu não vi, tá ligado? Nem trailer. Sim. E que eu quero ver. É aí que tá o ponto, cara. É pelo que a gente quer ver, entendeu? Aí, uma vez eu falei assim, como é que pode o cara não ligar pro spoiler? Aí o Léo Agrelos me trouxe um esclarecimento sobre. Falou, cara, olha a aí. galera comprava a revista pra saber qual era o próximo episódio da novela. Você acha mesmo que essa galera liga pra spoiler? É verdade. Cara, a galera vê horóscopo. Você acha que tá preocupado com spoiler? É verdade. Spoiler da vida. Ele quer saber o que vai acontecer na sexta-feira, né? No dia que a Lua vai estar em ascendente com Marte. Eles querem saber, cara. Tá bom, então. Então continua. Fala do cachorro. Cachorro latiu na hora que falou cachorro. Eita! Baixou! Agora eu vou ter que dar uma machadada no meu cachorro. Você não pode dar tiro, cara. Senão ele vem em mim. Meu Deus do céu, ele tá aqui me olhando, ele vai se grudar na minha cara. Ô, você falou essa questão de não pode dar tiro, de não pode dar machadada. É uma coisa interessante desse filme aí, que se dane a sequência da pauta, né? é que aquela ideia de você ir descobrindo como funciona e tal, pra mim aqui é tudo tratado como folclore, né? Não faz sentido nenhum muitas das coisas ali. Pode ser que não tenha problema nenhum dar tiro, pode ser que tenha, pode ser qualquer coisa, porque pra mim é só tipo um folclore. Legal, vamos trazer essa... Desculpa, Léo, a gente só tá cagando. Não, eu já deletei a pauta. Mas bom. Não, cara, o que é interessante a gente colocar? Vamos organizar as coisas. O Léo começou a falar e já foi lá pro cachorro. O cachorro era no início, meio que no início, cara. E vocês que puxaram o cachorro? Não, cara. Que o cachorro ele já tá na casa da ex-mulher já. No cachorro eles já transportaram o purulento lá. Léo, tu não sabe de nada, a gente vai te tirar do pupilas.
Vai, fala, Diacho, do cachorro. Tá, assim, ó, lá do começo, tá? É interessante o negócio, assim, ó, e que o Nito falou, a questão do folclore, né? Que tem um subgênero do terror que é o folk horror. Cara, e é legal que normalmente esses filmes desse subgênero, eles são ótimos filmes, assim. Então, por exemplo, tem um que muita gente não gosta e muita gente gosta muito, que é o A Bruxa. Ele é um desses terrores folclóricos. Tem um antigão, não confunda com aquele horrível do Nicolas Cage, que é o Homem de Palha. Sim. Mas é tudo esse horror folclórico, né? Um terror que é mais afastado dos grandes centros e tal, e sempre tenta lidar com essa questão mais sobrenatural, assim. E é legal que isso que esse diretor desse filme ele trouxe, que eu achei muito legal e que eu acho que até se liga muito ao público brasileiro, assim, que é essa questão que ele conseguiu caracterizar muito bem, né? Todo o ambiente onde ocorre tudo, sabe? E causa muita familiaridade pra gente, assim, né? Quem conhece o interior do Brasil, assim, vai meio que se sentir, tipo, cara, eu conheço um lugar onde isso poderia ter acontecido, sabe? E normalmente esses lugares, assim, são cheios de histórias, são cheios de folclores, né? Então eu achei legal essa parte como ele conseguiu ambientar bem esse filme, esse interior argentino, que na verdade também leva... Tô parecendo um palestrinha, né? Parecendo o Maurílio. Não, cara, mas é que assim, que foi uma questão até que o diretor ele falou, que tipo, que a gente pensar na alegoria do filme em si, tipo, o que significa e tal. E o diretor ele falou que essa metáfora do mal, que ele, né, que esse mal que contamina as pessoas e tal, ele é uma metáfora a casos reais lá na Argentina, de gente no interior que, né, cidades, assim, vilarejos, que começaram a aparecer muita gente doente, porque daí foram, né, pesquisar, são os agrotóxicos, né, começar o uso de muito agrotóxico, começou a muita gente ficar doente em vilarejos, assim, e foi essa metáfora que ele quis fazer, sabe, essa contaminação que vem, então daí até entra, acho que muito no que o Nito já tinha falado, eu não sei se ele falou enquanto a gente tava gravando, mas essa questão desse medo também da modernidade, né, da tecnologia, enfim, daqui a pouco, que vem pra destruir as pessoas, né, que é o que o Nito falou, que daí se a gente levar mais pro final do filme, aquela questão ali das crianças, né, e de uma criança nascendo, enfim, e morrendo, e até acaba sendo bastante simbólico, né, do neto comendo a avó, né, e o pai descobrindo no final, é bem isso, né, da modernidade engolir que é tradicional, que é mais antigo. Eu achei muito legal, assim, que essa gama de leituras que esse filme traz, assim, né, e como todo bom terror, nunca é só um filme de terror, né, sempre tem algo a ser cutucado, assim. E é um filme bastante político, né? Logo ali no começo a gente vê que a família que vai ser a família principal ali, os dois irmãos, eles são mais pobres ali, né? Não são os mais pobres porque depois vai vir uma família que ainda é mais pobre, né? É ao mesmo tempo que você tem, sei lá, um governo que tá ali pras questões burguesas, assim, da democracia, né? De que a ajuda demora a chegar, né? A família que consegue ser mais pobre ainda do que a família principal, que inclusive é uma família de argentinos pardos, né? Que é coisa difícil de ser mostrado em filmes, em obras argentinas, até chegar, eles já tinham pedido ajuda, assim, há meses, e a partir do momento que mostra o outro vizinho, que é um pouco mais abastado, que é o vizinho que tem uma quantidade de animais, né, muito maior e tal, a preocupação dele, tipo, se a gente reclamar, dependendo do que vai acontecer aqui, a gente pode, essas terras vão perder valor, tudo vira mercadoria, assim, não importa que tem uma coisa que pode matar todo mundo, a gente não pode alastrar, porque se a gente alastrar isso, tudo aqui perde valor. Esse cara mais rico, ele é o latifundiário ali, né? Todo esse pessoal ali, pelo que eu entendi, pelo menos, né? Tanto os protagonistas ali, quanto essa família mais pobre, todos eles moram dentro da fazenda dele, assim. Pelo que eu entendi, assim. E daí o lance é esse, o que o Nito trouxe é bem isso mesmo. Mostrar esse abandono de várias populações, né? Por parte, enfim, de governo, de forças governamentais e tal. A dificuldade de chegar uma ajuda, né? E tipo, o papel desse latifundiário, né? Que é exatamente isso, é tipo, resolver internamente para que aquilo não desvalorize a terra dele, né? E eu achei legal assim, ó, que esse tipo de crítica, digamos assim, muita gente não gosta, né, desse tipo de crítica em filme e tal, porque daí muitas vezes o filme ele fica maçante querendo provar aquilo que ele, enfim, quis falar. Só que eu achei legal esse filme que, tipo, ele faz essas críticas muito no início e depois de um ponto o filme mergulha na loucura
leitura dele. E eu achei legal isso, que daí ele não fica essa crítica enfadonha o filme inteiro. Ele não chega a ser panfletário, né, de ficar dando palestra sobre exatamente. desigualdade social, mas ele demonstra ali, fala, é isso, ó, tipo, tem aqui os irmãos que a gente vai acompanhar, tem o vizinho lá, que é um supremacista maluco, que entra na casa de alguém armado, enfiando uma arma na cara das pessoas, e nós temos alguém que é mais desfavorecido ainda, uma polícia corrupta, que tá ali pra defender o direito de quem tem grana. Esse é o nosso cenário, mas o que a gente vai ver aqui é possessão, pus, sangue e cachorros, tá ligado? É um filme que funciona sem a crítica, né? Exatamente, se não fosse a crítica, ele também iria funcionar muito bem, assim. Eu tava conversando com meu sogro sobre as impressões que eu tive desse filme, né? E aí ele falou, caramba, você viu tudo isso no filme? Eu falei, acho que ele trata disso, né? Ele falou, eu não tenho esse costume de olhar para as obras e pensar desse jeito, né? E tipo, as obras eu acho que deveriam ser mais fáceis pra gente tentar entender. Aí eu acho que cairia justamente nisso que vocês estão falando, porque se fosse uma palestrinha, ia ser maçante e ninguém ia acabar assistindo. Então os subtextos, eles são importantes. E eu acho que, tipo assim, o jeito que o seu sogro viu é de boa. Porque ele é um filme de terror, sangrento, com algumas cenas de ação e violência. Tipo, não tem porquê também você ficar o tempo inteiro procurando, né? Tipo, não, porque precisa ter isso ou aquilo. Não, é entretenimento. Isso é a beleza da arte, né? A arte, assim, cada um interpreta da sua maneira e não tem certo ou errado. Sim. Pelo que vocês estavam falando, exaltando a obra, quando a obra, ela tá falando sobre, tipo, pensa num quadro, aí o quadro é sobre um movimento de guerra, beleza, aquele quadro tá falando sobre a guerra que aconteceu em tal lugar. Agora, quando você traz um quadro que não é uma pintura sobre aquela batalha daquela guerra, e ainda assim ela está falando da guerra, eu acho que ela traz umas camadas e se torna muito mais interessante para o observador do que propriamente só a cena do quadro na batalha, embora tenha seu valor, mas ainda assim o outro, ele instiga mais o observador. Então, talvez a gente goste mais desse tipo de filme que a gente está comentando hoje, justamente por trazer essas coisas também, né? Porque senão a gente só estaria falando, poxa, aquela cena lá, o cara estoura o pus, o cara gordão explode, o cara, entendeu? Tipo... Pô, que seria bacana pra caramba também. Seria bacana, mas a gente estaria só falando disso, né? A gente nem estaria fazendo um programa sobre o filme, né? Os dias de fé irão acabar. Agora, outra coisa que o filme ele traz, assim, fazendo uma comparação com os filmes de terror americanos, são as regras para se jogar dentro desse universo, né? As regras de sobrevivência que geralmente não garante muita sobrevivência de quem tenta fazer essas regras. Mas você tem ali as regras, né? Mas ele age de uma maneira diferente, né? Ele expõe as regras, mas você fazer as regras não quer dizer que é garantia de sucesso. Na verdade, o filme começa com aquele ar de existe esse mal, a gente viu, mas quem nunca viu nem acredita que isso possa ser real. Existe será mesmo? Já ouvi falar, existem essas regras. Mas as regras não são tidas como 100%, porque nem a questão da possessão é tida como 100%. Pelo menos naquele cenário, né? Porque a gente tá num cenário meio afastado de onde isso é comum. Existe um lugar que isso é comum, mas lá não. Lá ninguém nunca nem viu. Cara, eu fiquei com a impressão de que a possessão pra eles era algo assim, beleza, tá no nosso imaginário, acontece, porque fala assim, tem um cara lá possuído. Tipo, eles estão mais preocupados com a perda do valor das terras do que propriamente com a possessão. Sim, porque a possessão é segundo plano, né? Aconteceu muito isso com a pandemia lá, a Covid-19. Você ouviu falar dela lá na Europa. Cara, ok, a vida segue. Ela foi chegando. Quando ela chegou em alguém próximo, aí você falou, putz, tá ligado? Quais são as regras pra sobreviver a isso? Essas regras não eram tão importantes enquanto tava acontecendo na China, tá ligado? Tem esse distanciamento. Só fica pegado quando eles encontram o corpo do cara lá, e aí tem que se livrar dele. Perfeito. Eu nem tinha me ligado à pandemia. Eu tinha feito a ligação, por exemplo, eu ouvindo o Léo falando. A gente não viveu muito essa época também, mas a gente lembra um pouco, que é a questão da AIDS, por exemplo. Sim. A AIDS também, por muito tempo, não, isso aí é uma doença, sei lá, tá na África. Não, isso aí é doença só de famoso, né? Até que quando começou a gente começar a pegar AIDS em transfusão de sangue.
Você teve um negócio só de gay também, teve esse... Sim. Exatamente, sabe? Ele criou um universo exatamente como o nosso, só que algumas coisas aconteceram nesse universo, né? Que é o que até a mulher, né, que é uma das executoras lá, ela fala, tipo, Deus morreu, as igrejas acabaram. E daí, se a gente considerar a existência de Deus e do demônio, então, tipo, o que acontece quando Deus fisicamente morre, né? O demônio, ele tá livre pra fazer o que ele quiser, né? Sim, tá tomando E foi conta. essa realidade que o filme mostra, assim. Eu gosto muito desse tipo de filme, quando ele te propõe uma realidade alternativa muito similar à nossa e o que a gente, tendo esse elemento fantástico, digamos, como que a humanidade ela vai tratar isso. E no filme eu vejo, né, a gente fazer essa ligação com a pandemia que o Nito falou. Então, provavelmente, o filme ele se passa no momento, um curto período de tempo que isso aconteceu, sabe? Porque daí a mulher até fala, o primeiro caso desse que eu vi foi na cidade de Buenos Aires. Então, tipo, é algo que provavelmente aconteceu, então começou a acontecer nas grandes capitais, né, que se a gente pensar é onde tem mais igrejas, né, concentradas, e chegou no momento onde, né, pessoas do interior que acreditavam que aquilo não poderia acontecer ou não poderia chegar ali, começa a acontecer isso, né, e daí a forma como eles vão tentar lidar com esse elemento novo, né. E pra mim, o maior trunfo do filme é ele não te dar aula em nenhum momento, cara. Não sei o que isso é o demais, bagulho. Não tem ideia de nada ali, de como o cara pegou, como que chegou ali. Ok, temos um problema, temos que resolver. Christopher Nolan. Desculpa, tossi. Na verdade, o filme até te engana, né? Porque quando ele se propõe a ser expositivo, ele subverte depois, né? Ele te cria uma expectativa que, aconteceu isso por causa disso, e na verdade não tinha nada a ver. Eu fico com essa sensação do filme porque eu tive uma perspectiva sobre o filme da questão da fé ir morrendo, né? Eu, um pouquinho diferente do que vocês viram no filme, eu sinto que a discussão, ela vai pro lance da ausência de fé. Tanto que quando os irmãos, eles descobrem que existe um possuído ali, eles vão atrás do cara que é o coronelzinho, que nem vocês falaram, eles vão atrás da polícia, eles vão atrás de tantos outros recursos, mas o que seria comum nesse tipo de história, eles não vão atrás de um padre, eles não vão atrás de um pastor, porque é como se, beleza, existe o mal aqui, existe a possessão, todo mundo meio que sabe que isso está acontecendo, mas não existe o lance de igreja, né? Não existe um lance de, poxa, se a gente fazer dessa forma, a gente faz o exorcismo, por exemplo. No Exorcista é bem claro isso, né? Você tem um respaldo de um padre. Aqui não. E quando fala da mulher, né, que ela sai da cidade grande e vem para cidades menores, né, eu não sei qual é a realidade da Argentina. Mas no caso do Brasil, é mais comum você ver um fundamentalismo religioso nas pequenas cidades maior do que nas grandes cidades. Então, fazendo esse paralelo que o filme faz em relação à fé, é como se as cidades grandes isso já fosse comum e quando ela vai para a cidade menor, ela começa a ver também o mal sobressaindo, afinal de contas a fé também foi se perdendo no decorrer do tempo nas cidades menores que é ali. Por isso que ela se surpreende, né, no caso de tipo, poxa, isso daqui nunca aconteceu, eles estão vindo para cá também. Eu acho que provavelmente é isso, é bem uma realidade argentina mesmo, porque, por exemplo, a gente tentar criar uma linha do tempo no filme, assim, né, as igrejas começaram a se encher de, né, ela até fala, a gente pagava pessoas para aparecerem possuídas nas igrejas. Ela era uma charlatã, né? Uma pastora charlatã, assim. E daí, com isso, né, o mal começou pelas cidades grandes. E daí, se a gente vê, né, essa questão de que, tipo, provavelmente no interior ali, a fé ainda tava por ali. Se a gente vê na casa da família pobre, né, que é do primeiro possuído ali, a mulher, ela é bem crente, assim. Ela tem vários santos e velas acesas pela casa. Então, tipo, é um resquício de fé que ainda existia ali, sabe? Mas ela também não propõe nada, né? Não, exatamente, porque é o que acontece, né? É uma fé, digamos, vazia, né? A pessoa, ela daqui a pouco nem sabe por que acredita em algo. Porque era da minha mãe, da minha avó. Muita gente não sabe por que acredita em algo. É do tipo, você tá mais apegado ao Tolkien do que realmente o que ele significa, né? Exatamente. E é o que ela explica depois, né? Porque é uma coisa que ataca o medo, né? Muitas vezes é uma fé pra te proteger de um medo que você tem. E
como os irmãos ali, exatamente. sei lá, não tinha medo, né? Não tinha essa parte religiosa. O medo tipo, vai chegar a partir da casa dela. Depois que os irmãos vêm, e aí eles ficam com medo, tanto que aí, o cara pergunta, né? Mas por que não atacou você e tá atacando a gente? Aí ela fala, porque eu não tenho medo. Então, muitas vezes a fé é muito mais pra te proteger de um medo que você tem do que realmente de algo que você acredita, né? É mais, tipo, é uma fé a partir do medo. E aí ela também acabou fortalecendo esse medo a partir do momento que ela contratava os atores, né? Pra fazer medo nas pessoas, né? Com a questão do fingir que tá sendo possuído e tal. Cara, vocês notaram um paralelo? É que daí eu já fui longe também, né? Mas eu achei legal ver a questão dos nomes dos irmãos, né? O do principal ali é Pedro e o do mais novo ali, o de bigode, é Jimmy, né? Se a gente parar pra pensar, ó, não riam de mim, tá? Parar pra pensar, Jimmy é diminutivo de James, e James, se a gente traduzir, é Tiago. Então a gente tem Pedro e a gente tem Tiago. Tô indo, tô segurando tua mão. Vem comigo. E daí, se a gente cruzar características desses dois discípulos com os irmãos, elas fecham muito. Porque, por exemplo, Pedro, né, ele é um homem de ação, ele é espirituoso, ele fala o que ele pensa, só que ele também é bastante humilde, né? E, por vezes, ele é medroso, né? E Pedro, se a gente lembrar de Pedro, né, o medo dele na hora que ele negou a Jesus. Quando a mulher fala isso, que é o medo que faz o mal entrar, a gente pode lembrar, por exemplo, do Pedro atravessando o mar, que ficou com medo, começou a afundar. E o Pedro, esse do filme, ele é o que primeiro mostra esse medo, demonstra esse medo, ele fica apavorado, vai na casa da ex-mulher dele. E ele, se a gente vê, ele é o que é mais atingido, né? Ele perde a família dele praticamente inteira. E o irmão dele, né, o Jimmy, o James, o Thiago, ele também, tipo, é característica muito do apóstolo também, de, tipo, ser bastante intenso também, né? Ele ser bastante corajoso, ser prestativo ali, né? Ele não questiona o medo do irmão dele, ele simplesmente vai com ele. E eu achei bem legal esse paralelo, assim, né? Se a gente tá tratando de religião, assim, trazer essa coisa da Bíblia. Era só isso. Não, eu acho que cabe perfeitamente, cara. Até porque dá uma profundidade maior do que a exposição que o filme fez sobre, propriamente, assim, as personalidades deles. Né? Aí quando você já dá o nome deles e você faz essa correlação, você já entra no filme com outra pegada, né? Eu acho legal procurar essas coisas, eu acho legal quando tem algum diretor, roteirista que faz isso. Acho da hora. Tá quase por um easter egg, né? Que quando você descobre, fica mais legal ainda. Exato. A história que você tá assistindo. Tem algumas paradas que acontecem no filme, como as regrinhas para sobreviver ao mal, né? Que eu fico com a impressão de que essas regras falam muito mais sobre os dramas dos personagens do que propriamente o lance de você vencer o demônio, conseguir matar o demônio, né? Do tipo assim, os personagens eles carregam o seu passado, por exemplo. Vários BOs ali, a própria ali do Pedro com a família em relação à mulher. E aí uma das regras que fica estabelecida no filme é não falar o nome do demônio. E eu faço esse paralelo de não falar o problema, né? Se a gente não falar o problema, é como se o problema não existisse, se ele não ganhasse força e vamos passar por frente disso. Mas não falar o nome do demônio no universo do filme não impede que o demônio chegue. Assim como não falar o problema não impede que o problema deixe de existir, né? É a regra do Morgan Freeman, né? Exatamente. Se a gente não falar, tá de boa. O Morgan Freeman, inclusive, podia estar nesse filme aí. Quem sabe a adaptação de Hollywood? E nem fala isso que vai acontecer, né? Provavelmente vai acontecer. Vai. Se não virar um filme, vira uma série da Netflix. Mas vocês não sentem isso, assim, que carrega um pouco os dramas pessoais dos personagens? Totalmente, cara. Eu acho bem interessante, sim, esse paralelo também exatamente com isso, com cada personagem, assim, né? E como isso, tipo, como tu falou, quando a gente não fala do mal, né? Tem gente que não gosta de falar do mal, do problema, e acha que aquilo vai desaparecer, né? Sendo que quando mesmo a gente não falando, ao invés de sumir, aquilo vai crescendo. E no filme mostra isso também, tipo, o fato de não falar o nome dele não impede ele de se espalhar por toda uma cidade, sabe? Não impede o mal de se espalhar. Então é isso, é aquela coisa de conhecer contra o que, né, contra quem você tá lutando, dar nome às coisas e enfrentar, né? Novamente, é a questão da coragem, né? Do medo e da coragem. Às vezes é a questão do poder da palavra, né? E não essa ideia mística, mas, por exemplo, quando você nomeia algo e você consegue reconhecer algo, até a questão da sua mente, né? Ali, pra conseguir entender o problema, né? Isso tem um nome, essa coisa age desse jeito. Terapia é exatamente isso. Os dias de fé irão acabar.
Fazendo esse paralelo que o diretor propõe no filme, eu fico meio perdido em relação ao menino autista, né? Porque no filme fica estabelecido de que quando o mal entra dentro da cabeça dele, por não ter as regras certinhas de uma cabeça normal, entre aspas aqui, o demônio fica meio perdido, não sabe o que fazer, né? Eu não sei se eu tinha alguma coisa pra pegar ali, pra pescar ali, saca? Esse ponto é uma das coisas assim do filme que entra no que a gente até falou antes, né? Do folclore que ele criou pra ele mesmo, assim, sabe? Pra regra que ele criou pra aquele mundo. Não que isso daqui a pouco seja uma metáfora, tal, pode até ser. Eu vi essa parte como uma informação de construção de mundo, sabe? Entendi. Eu vi como algo assim, se ninguém sabe como é que funciona isso direito, imagina na mente de um autista, sabe? Que as pessoas nem sabem como funciona direito. Ainda mais na questão popular ali, né? Porque não tem nenhum especialista no filme, nenhum psicólogo, nenhum psiquiatra, nenhum especialista da mente. O que tem são pessoas falando teorias sobre o mal que tá acontecendo. E aí são dois problemas, interpretar a mente de um autista e interpretar o problema da possessão, sabe? Não que necessariamente isso fosse extremamente importante pra construção do filme ali. Ou talvez fosse, eu não peguei, sabe? Em relação à questão ali da fé, voltando para esse papo da fé, quando aquela senhora aparece no filme, né, e aí já fica... A gente já falou aqui que ela é um personagem que traz essa banalização da fé e ela tem esse sentimento de culpa, né? Afinal, depois do ocorrido, da primeira vez que ela vê a possessão, ela dedica os próximos 12 anos a caçar esse tipo de coisa, né? Como se fosse assim, restaurar o lance da fé. E aí eu fiquei pensando no decorrer do filme, não só uma questão de fé, mas também uma questão de bússola moral, da questão assim que a religião ela propõe. Todas as religiões, não só puxar sardinha para minha religião não, mas todas as religiões elas propõem algo no que tange assim um norte, né, nortear as questões morais. E me parece que ao você desacreditar ou descredibilizar essa religião, a visão de religião, né, isso acaba fazendo com que não exista mais esse norte dentro das pessoas. No caso, foi bem simples para eles tratarem o possuído e tipo assim, beleza, vamos largar ele em qualquer lugar, né? Pra gente parecia algo impensável, né? A gente deixar qualquer, como que eu posso dizer, desafortunado para trás é algo impensado, né? Você tem um filho que nasce com alguma limitação, você não vai largar ele para trás. Mas parece que nesse universo onde já não existe mais essa bússola moral, não existe mais essa crença de que eu tenho que seguir por algo bom, por algum caminho, isso faz com que a gente fique meio animalesco, né? Do tipo, nada me guia, então o mal que nos habita, né? Fazendo a correlação com o título do filme, ele cresce cada vez mais, né? E eu acho que tem a questão da desumanização, né? Porque quando o fazendeiro chega lá, ele já chega com um ar de essas pessoas não são tão pessoas quanto eu. E aí a questão do possuído é menos humano ainda, porque ali já não é mais um humano. Ali é um saco de pus, sabe? Ali é um monstro. Ali é o mal. Então nessa pegada, você pega, leva o cara, se livra dele, porque ele já não é mais uma pessoa, entendeu? E aí, eu acho que pro fazendeiro foi muito mais fácil fazer isso. Tanto que na hora que eles estão tentando carregar, você percebe que há reações de nojo, né? Assim, de não conseguir fazer o negócio do jeito que tem que ser feito, dos irmãos. Ninguém queria tocar naquilo, né? E o fazendeiro não, tipo, a gente precisa se livrar disso, vamos, arrasta. Aí quando o cara cai, não, a gente precisa de um edredom. O cara tá tipo, isso é só uma carga. Vamos levar isso embora daqui. Aí no caminho ele fala, não, beleza, será que aqui já dá pra se livrar dele? Aí o cara pergunta, não, acho que tá perto, né? Vamos andar mais aí alguns quilômetros aí pra frente. E aí a gente joga. Quando eles vão jogar e descobrem que o cara já caiu, o fazendeiro fala, não, beleza, a gente já pode voltar, tipo, tá por aí, tá por algum lugar, já deve ter morrido e segue a vida. Cara, o plano é bizarro desde o início. Essa questão da desumanização. Então, mas aí é que tá. E você desumaniza muito algo que você não conhece, entendeu? Você não conhece. E aí você cria uma roupagem naquilo que você não conhece, ao invés de buscar conhecimento, né? Como diria o ET Bilu, você simplesmente fala assim, não, vamos transformar isso aqui em um não ser humano. E a gente precisa se livrar disso, precisa limpar isso aqui tá sujo. E aí os planos bizarros acontecem, né? De exterminar, porque a gente precisa se livrar desse bicho aqui, tá ligado? Eu já contei essa história aqui no Pupilas, mas eu vou contar de novo porque você puxou essa história aí da pandemia. E aí
aí me veio agora de novo essa história de que aqui na cidade onde eu moro, quando começou a pandemia, chegou o vírus aqui no Brasil, coincidiu de um supermercado aqui estar fechando. Então teve aquelas promoções de fechamento. E o supermercado anunciou no rádio, amanhã 10 horas nós vamos abrir as portas, então vai ter o bota fora. E beleza, chegou 9h30, minha sogra tava lá, né? Minha sogra é coelha de quermesse. Ela vai em tudo nesses lugares. E aí, cara, tava ali sabe aquela parada Magazine Luiza, que tá todo mundo ali esperando o dia do saldão? E aí tava uma galera ali. E daqui a pouco tinha uma mulher com traços orientais. Cara, começou assim, olha o China ali, olha aquela mulher ali. E começou a ofender a mulher. E aí começou dois, do nada? Três, daqui a pouco, do nada, velho. Ali começou um papo assim, e esse Covid, hein? Tá matando um monte de gente lá, tal. Veio da China. Deve ter começado um papinho assim. E aí viram alguém com esses traços e começaram a xingar, né? E o que eu faço com a correlação com o que vocês falaram, da questão da desumanização, né? Porque o China, a ofensa China, ela tira o ser humano da ofensa. É só um lugar. Então ele não tem pai, ele não tem mãe, ele não tem filho, ele é só o China. E aí fica mais fácil pra eu ofender, mais fácil pra eu atacá-lo, né? Quando você não se identifica, né, com a pessoa que você tá ofendendo, você tira a humanidade dela pelo teu preconceito, você não considera ela uma pessoa semelhante a você. Isso pode ser o China, um endemoniado, o homossexual. Você pode colocar o que você quiser ali, ao invés de chamar a pessoa de pessoa, sabe? Marvete. Essa questão da desumanização, ela é uma parada que vai em confronto com aquilo que é ensinado na religião. Vamos pegar aí a religião cristã, que é mais comum a nós, da religião cristã, né, que preza por uma questão de igualdade, de empatia, de compaixão. E isso parece que a gente vai cada vez vendo menos. E o pior, cara, a gente até imagina que no final dos tempos, né, até por uma questão profética dentro dessa própria religião, o cristianismo, do ponto de vista escatológico, ela tem sua escatologia, né? Então a gente até acredita que o amor de muitos se esfriaria. Mas dentro dessa religião é o que mais impressiona, sabe? Porque essa religião muitas vezes é usada para descredibilizar uma compaixão, para descredibilizar uma pessoa que é humana, que precisa de carinho, de atenção, de amparo. E aí usa-se a própria religião para transformar ela em algo e não em uma pessoa, né? Mas eu acho que aí também vem pela questão de quem você tá falando, né? Porque quando é um pastor sobre um pastor, ele vai dizer assim, não, mas as pessoas falham também, né? Você não pode julgar uma pessoa por um erro de tantas coisas boas que ela fez, tá ligado? Então a gente precisa deixar que Deus julgue. Só que quando sei lá, uma outra pessoa que não tá no mesmo nível, né? Aqui entre aspas dele, ou que não tá na mesma religião, ou que não tem o mesmo pensamento, aí ele já não pensa desse jeito. Então eu acho que, tipo, essa compaixão existe, tá ligado? Mas ela só existe para quem são os meus iguais, assim. Essas pessoas, elas estão no pé de igualdade comigo, então eu reconheço elas, né? Como seres humanos tanto quanto eu. Então a gente precisa demonstrar compaixão. Aquelas outras, não. Aquelas outras, elas são falhas mesmo. Elas vão queimar, ou elas precisam se arrepender e mudar e pensar como eu. Enquanto elas não pensarem como eu, elas estarão erradas. Então, entender até que o ser humano faça isso, eu entendo. Agora, institucionalizar esse pensamento, que pra mim existe um grande problema, sabe? Mas a questão, Léo, é que é o seguinte, esse pensamento é institucionalizado, mas ninguém assume que ele é institucionalizado. Então. Se você perguntar pro cara, ele vai falar que não, que a igreja é o lugar de todo mundo, que todas as pessoas são bem-vindas, elas devem ser abraçadas. Na real, ele não vai fazer isso, tá ligado? E ele nunca vai dizer que não fez, ou ele nunca vai assumir que fez. Ele não vai fazer. Já era. Sei lá, é um bagulho muito louco, assim. E é assim, como a questão do filme ali, né? Não dá pra enxergar uma solução, sabe? Talvez a gente esteja aqui até com um grande ponto, assim, de ingenuidade, tá ligado? De acreditar que em algum momento vai haver, tá ligado? Esse raciocínio, assim. Um despertar. Sempre existem pessoas, e existem pessoas em pequenos grupos aí, né? Grupos, quando eu digo pequenos, assim, em comunidades pequenas que pensam desse jeito e que aceitam todo mundo e tal. Uhum. Mas, cara, hegemônico, assim, eu não consigo acreditar que isso possa ser possível, tá ligado? A minha ingenuidade talvez seja pensar que falar sobre isso
pensar sobre isso, raciocinar sobre esses erros, talvez faça com que eu, você e contagie outras pessoas para fazer diferente, sacou? Mas aí quando você fala em institucionalizar, a instituição não funciona dessa forma. Porque em qualquer instituição, eu, você e qualquer outra pessoa que tá lá, não é igual, tá ligado? A voz não é igual. Quem usa o microfone ou que tem esse poder da autoridade, cara, sei lá, eu não tô querendo ser pessimista, tá ligado? Eu acho que você tá seguindo o final do filme. Exatamente. Eu tô querendo parar na ideia do real, tá ligado? Assim, tipo, eu não quero ser pessimista, quero ser realista. E eu não consigo, eu não tenho essa visão de que, tipo, não, vai chegar um momento onde vai ser uma ideia majoritária, assim, das grandes instituições. Porque quando você fala a palavra instituição, aí já me quebra, tá ligado? Eu acredito sim que esse indivíduo dentro de um grupo, ele possa ser ouvido e, se ele tiver a intenção de que essa mudança seja coletiva e ele abra a fala para que todos participem, e aí todo mundo vai participar por igual, eu acredito nisso, isso um dia vai funcionar. Agora, enquanto tiver um indivíduo que fala pras pessoas como elas devem agir, cara, eu acho muito difícil, cara, que essa instituição possa ser um lugar de acolhimento e de segurança pra todo mundo, assim, eu não tenho essa esperança, não. Eu fico com a impressão que o diretor do filme, ele quer passar justamente essa ideia de que, olha, no mundo que não tem fé, um mundo que a gente não pensa no coletivo, que a gente não fala dos nossos problemas, tá fadado a acontecer isso daí. E a realidade que a gente tem visto é que ele se caminha pra isso mesmo, né? Cara, eu quero fazer uma alegoria com esse filme aí, pensar no Senhor dos Anéis. Tá. No filme Senhor dos Anéis, é claro a visão ambientalista do Tolkien no livro, e depois o Peter Jackson joga isso no filme, né? Tá. O Tolkien, ele tá prevendo ali uma revolução industrial que vai acabar com o meio ambiente, vai acabar com as pessoas, vai acabar com o mundo, vai ficar tudo zoado. Todo mundo leu esse livro, velho. Todo mundo assistiu esse filme. 2024, olha onde a gente tá ligado? Não há mudança enquanto o poder de mudança tá na mão de poucas pessoas, tá ligado? Quem é prejudicado com a situação não tem poder de voz. Isso em qualquer instituição. Quem é prejudicado com as perseguições, quem é prejudicado com a exclusão, com os apontamentos, com os olhares tortos e tal, essa galera não tem poder de voz, não tem poder de fala e não tem poder de decisão. Quem tem poder de decisão é quem avisa pras pessoas quem elas devem apontar, quem elas devem perseguir. Institucionalmente é muito difícil ver uma solução pra isso, entendeu? Os dias de fé irão acabar. Mas aí que tá, né? Quando a gente fica olhando instituição e religião, né? Vamos dividir aqui, religião e espiritualidade, coisas diferentes, beleza? Pode Sim. partir desse princípio? Tá. Quando a gente vê essa questão da religião, da institucionalização, vocês acham que coisas que a gente vê hoje acontecendo numa religião do tipo... O que aconteceu nessa semana que a gente tá gravando, por exemplo, a polícia de São Paulo vai para um templo de uma igreja pentecostal dentro do horário de serviço para ver culto, para ser ali, vamos dizer, catequizado pelos novos jesuítas, né, entre aspas aqui. Quando a gente se depara com essa religião crescente, né, com esse modus operandi das religiões, isso não faz que, por mais que assim a gente esteja tentando ser sóbrio aqui, racionalizando que religião é diferente de espiritualidade e tal, mas vocês acham que isso não impacta diretamente na nossa espiritualidade no que diz respeito a crer em algo que realmente faça a diferença, já que esse algo parece que está sendo omisso com aqueles que se dizem representantes desse algo, sabe? Porque veja, se a gente tivesse alguns anos atrás vendo esses agentes públicos indo nas igrejas, a gente ia falar, glória a Deus, os agentes públicos estão se convertendo, mas cada vez mais vai ficando claro que não é conversão, é cooptação dessa galera. Pra uma teologia do domínio, né, velho? Perfeito aí, teologia do domínio. Essa teologia do domínio, pra vocês, assim, vocês acham que impacta na fé? Vocês conseguem fazer essa dicotomia? Não, minha fé é isso aqui e a teologia é aquilo lá. Aí a gente tem que separar bem a questão da instituição pra questão da espiritualidade, cara. Você citou a questão da polícia nos templos e tal, mas assim, a gente vê isso em muitas escalas, assim, é muita coisa acontecendo, cara, é muita coisa acontecendo. Você tem isso, aí você vê um grande porta-voz, um cara que tá aí sentando em várias cadeiras, falando em vários microfones, fala assim, eu sou negro, mas políticas de ações afirmativas são mimimi porque os judeus sofreram na Segunda Guerra Mundial, mas não pediram nenhuma política de
projeção afirmativa e hoje é uma nação próspera. Eu não consigo acreditar que esse cara age, esses, né? Vamos colocar esses, porque vocês citam um exemplo, eu tô citando outro, assim, que esses caras agem por ignorância, sabe assim, por ingenuidade. Eu não consigo. Não dá pra falar assim, não, foi um deslize na fala, ele não quis dizer. Não tem como. Ele articulou, sabe? É tipo assim, ó, eu vou colocar uma fala aqui que vai articular, vai colocar o meu ponto, eu vou defender a minha visão política, porque isso não é sobre religião, tá? Por mais que ele é um grande guru religioso das internets, ele não tá falando sobre religião, ele tá falando sobre uma posição política dele, ele tá fincando uma posição política dele e dando argumento para quem concorda com a visão política dele e conversar com outras pessoas e vomitar esse monte de besteira. Só que eu tenho certeza que ele sabe que ele tá falando besteira. Eu não acredito nisso, isso não é real. Eu não queria chamar de mau caratismo, tá ligado? Mas eu não consigo acreditar em outra coisa. Supostamente é um mau caratismo, entendeu? Porque eu não consigo achar um viés que seja mais crível, porque ele não conhece a história. Porque ele não conhece o que aconteceu em 1948 na Palestina. Não acredito. Ele conhece, ele sabe. Ele sabe o que ele tá falando. Mas ele quer defender um ponto de vista político e ele quer dar munição para que pessoas que pensam como ele possam atacar outras pessoas. E o sistema continue do jeito que tá. Se esse cara tá defendendo isso, e se a polícia militar tá indo assistir os cultos, e se tem toda essa teologia do domínio acontecendo em várias instâncias, em várias camadas, várias formas, eu não consigo acreditar que existe um poder institucional, é uma força institucional dentro das religiões, assim, dentro das igrejas, de que não, nós vamos aceitar todo mundo e proteger todo mundo até a volta de Jesus. Não, eu acredito que existe uma força de poder mesmo, política, que quer dominar o mundo politicamente e que sim, dentro dessas instituições existem pessoas que estão ali querendo a salvação, que estão ali buscando Jesus da melhor forma possível. Isso eu acredito. E acredito sim num poder coletivo dessas religiões, tá ligado? Agora, institucional, cara, putz, é muito embaçado acreditar que há salvação, tá ligado? Porque a gente fala muito de Olavo de Carvalho, cara, mas, cara, o olavismo tá aí, tá ligado? Tem muitos gurus, tá ligado? Da extrema direita e fantasiado de pessoas eloquentes, cara. Não, e cada vez mais forte. E a gente confunde falar bonito com verdade, sabe? Assim, tipo, faz sentido o que ele tá falando, mas porque ele fala bonito, ele fala bem. Se o cara é gago e tem conhecimento, já era, ele perdeu, tá ligado? Exatamente. Haja visto aí o Pablo Marçal, né? Sim. Que é uma religião atrás do cara, que atualmente acho que é um dos maiores desse tipo de coisa, né? Mas é isso, tipo, ele é muito verdadeiro, ele fala o que ele pensa, e ele fala o que ninguém tá falando, que as pessoas têm medo de falar, e daí vira isso, vira uma religião atrás do cara. Aí que complica um pouco na minha vivência assim, espiritual, é quando você vai em uma igreja, aí chega e tá um cara pregando com as características que o Nito acabou de mencionar. E assim, você pode dizer que, beleza, você não tá lá por causa do ser humano, você tá lá por causa de Cristo e tal, você foi lá para congregar e você foi lá para adorar a Deus e tal. Então, não ligue para esse tipo de pessoa, mas também fica complicado quando a própria religião, né, porque ele tá lá falando as besteiras dele e você tá aqui ouvindo. Tá, beleza, eu vou passar por isso. Mas quando a própria instituição, ela endossa tudo aquilo que o cara tá falando, sabe? E não te dá poder de refutar. É isso que pra mim é o problema, assim. Se o cara tá no microfone falando uma asneira e eu não posso me levantar ali e pegar o microfone também e conversar com ele sobre a situação, ou um outro irmão vem, sabe? Tipo, uma galera que possa, todas as pessoas ali, participar da conversa e se discordar dele. A única coisa que você pode fazer é sair, velho, se você discordar dele. E pra mim vai ficando mais desesperador essa questão, sabe? E eu vejo que as pessoas, elas vão perdendo a bússola moral, como eu mencionei, a fé, ao ver esse tipo de coisa, sabe? Porque se isso está acontecendo e vai totalmente contra aquilo que a Bíblia ensina, então esse Deus que a gente aprende que protegeu toda a sua palavra no decorrer de milênios para que chegasse em mim, parece que esse Deus, ele morreu, porque se ele está deixando isso daqui acontecer, e aí vai ficando mais distante um Deus vivo mesmo, parece mais um avatar, né? Sim, parou de fazer sentido, né? Parou a questão da crença, né? Daquilo que você acredita. Porque quem te falou sobre o que você acredita hoje, não faz sentido a própria pessoa, tá ligado? Cara.
aquela pessoa que te convenceu de que aquilo era verdade, ela não faz sentido. E aí você fala assim, não, mas você não tá aqui pra ver as pessoas. Cara, se a pessoa se coloca como um porta-voz desse Deus que chega até você, e ela não faz o mínimo sentido, esse Deus, em algum momento, pode não fazer sentido pra você. Então, eu acho que essa é a ideia da construção coletiva, tá ligado? Aquela construção de que, tipo, o Deus do Léo é o mesmo Deus do Nito, mas essa vivência do Nito com Deus, com o Léo e com as pessoas em volta tem que fazer sentido. Tem que ter alguma coisa assim que represente esse Deus que o Nito fala, sabe? Tá, a gente tá falando aqui e não queremos responsabilizar somente líderes também, né? Porque o que o Léo trouxe e o Nito falou também é exatamente isso. Tipo, é um ensinamento de Cristo, né? A forma de Deus agir na vida das pessoas é através da gente. Como é que você vai mostrar que você, enfim, acredita, que você segue as palavras se você não fizer o que ele te falou? E o que ele te falou é isso. Ama teu próximo como a ti mesmo, sabe? Então é isso. Eu acho que quando uma pessoa se afasta da igreja, enfim, e fala que foi por causa das pessoas, muitas vezes ela é criticada, né? Ah, mas você não tem que ir pra igreja por causa das pessoas. Não, você tem que ir pra igreja sim por estar com pessoas que acreditam no mesmo que você e vocês estão ali por um objetivo, que é mostrar Deus pro mundo, sabe? Se não é sobre pessoas e Deus tá em todo lugar, você não precisa ir pra igreja, tá ligado? Agora, se você quer estar numa comunidade, num lugar onde você congrega a sua fé, que seja um lugar agradável, tá ligado? Às vezes eu fico me sentindo igual a última cena do filme, sabe? Que parece que as desgraças estão acontecendo, você tá ali gritando, chorando, sofrendo, não tem ninguém porque você possa recorrer, não tem pra onde você possa olhar e a desgraça continua acontecendo. E eu queria te dizer que há esperança, mas eu já não tenho a coragem de dizer isso, cara. E na verdade, cara, é assim, tipo, eu acredito que tem uma esperança, tá ligado? Eu não acredito que essa esperança seja institucional, tá ligado? E se você, tipo, Léo, assim, vem defender uma instituição pra mim, não importa qual seja, cara, eu vou ficar olhando pra sua cara, assim, enquanto você fala e no final vou te dar um ok. Fala, beleza, segue lá, tá ligado? Não tem cabimento em 2024, depois da gente ter vivido o que a gente viveu e o que a gente está vivendo, você ainda ter essa pegada, assim, de que há uma instituição, há um lugar, há um não sei o que. Não, cara, não tem cabimento esse tipo de defesa. Mas assim, existe uma esperança? Existe esperança. Essa esperança tá, se você, né, assim como eu for um cara religioso, essa esperança tá em, tipo, em amar a Deus e amar as pessoas que estão à sua volta, representar esse Deus, viver como esse Deus existisse, tá ligado? Porque não basta você falar pras pessoas que você acredita em Deus, você precisa viver como ele existisse. E eu não vejo essas pessoas que pregam sobre Deus nessas grandes instituições vivendo como se Deus existisse. É muita demagogia, é muita fala bonita, né? As pessoas falam bem pra caramba. Às vezes eu invejo. Eu, como professor, né? Eu invejo, às vezes, a eloquência das pessoas falando. Falei, caraca, se eu falasse dessa forma, se eu tivesse esse vocabulário, talvez facilitaria na hora de explicar alguma coisa. Infelizmente não tenho, mas a gente tem que parar de confundir isso com sabedoria, sabe? Ah, o cara fala bem. Pô, o cara pode ter feito um curso de oratória. E aí resolve, então. Ele é sábio porque ele fez um curso de oratória, porque ele tem uma voz bonita, porque ele canta. Se você é baixo ou barítono, você vai ter uma voz legal, tá ligado? Na hora de falar. Você consegue fazer até momentos of love com a sua voz. Mas isso não quer dizer absolutamente nada. Tem gente sem estudo, tem gente gago, tem gente fanho, tem gente que não consegue fazer uma frase inteira de forma que você acha que é coerente, mas que tem uma sabedoria infinitamente maior, assim, e conhece muito mais coisas do que pessoas que ficam dando carteiradas, né? E a gente se impressiona com essas coisas, né? É um país de baixa escolaridade que se impressiona com as pessoas que foram e conseguiram um diploma de ensino superior, sabe? A gente ainda tem esse negócio de que, o cara é doutor nisso, é doutor naquilo. Não tô tirando o mérito dos doutores. Os cientistas, essas pessoas sabem, eles estudam. Pensa neles. Mas muitas dessas pessoas estão só usando o argumento de autoridade. Do diploma, do cargo de pastor, do cargo de professor, do cargo que tenha. Até de ter um microfone aqui na frente pra falar no seu ouvido enquanto você pega o busão aí. Qualquer um, duvida de todo mundo, cara. Busca conhecimento. ET Bilu, cara, tá aí sempre falando pra você. Busca conhecimento. Temos que encontrar a besta antes que nasçam mais. Entenderam alguma coisa?